E essa palavra eu quero ministrar aos corações que nos acompanham. E eu sei que algo poderoso, algo de Deus, não de homens, mas algo de Deus, vai ficar hoje, a partir dessa noite, vai ficar sendo remoído dentro de você, até o dia, até o momento do teu milagre se manifestar com unção e glória, para a honra do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gosto muito, queridos, de ministrar, de enfrentar temas que gerem reflexão. E eu queria que você me acompanhasse nessa reflexão de hoje, porque eu creio que é bom falar de unção, é bom falar do mover, é gostoso falar sobre profecia. Isso tudo é muito importante. Esses assuntos voltados à manifestação do poder de Deus são tão gloriosos, são tão abençoadores, já mudaram e continuam mudando a vida de tantas pessoas. Mas eu queria trazer hoje uma reflexão que ela trata não do poder de Deus diretamente falando, mas eu quero falar hoje de um assunto que nos faz refletir sobre nós mesmos. E eu sei que existem milagres reservados para essa noite através dessa palavra em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre a nossa humanidade, sobre o ser humano, sobre quem nós somos diante de Deus. Gostaria que você me acompanhasse nisso em nome de Jesus. Eu sei que o mover, ele fortalece e renova a nossa vida, e glória a Deus por isso, amém? Amém? Quem passou por uma experiência de mover extraordinário nesse tempo pode dizer aleluia? Bênção, né? Eu sei, a palavra de Deus diz que a unção, ela quebra o jugo. E eu sei que tem muito jugo sendo quebrado na vida dos nossos discípulos, das famílias, daqueles que nos acompanham. A unção, ela alivia o peso. Glória a Deus por isso. Eu sei que a profecia, ela alimenta a nossa fé, é verdade ou não? Não é? É bom nós falarmos, nos lembrarmos das profecias e das palavras proféticas, porque elas trazem fé, elas trazem esperança. E glória a Deus por isso. Porém, a palavra de Deus também diz que a verdadeira transformação, ou que a transformação do ser humano, ela também acontece pelo renovo da sua mente. Quem pode dizer aleluia? A transformação não é uma simples mudança, não é um simples mudar de jeito, é o assumir um jeito diferente, amém, queridos? Não é uma simples mudança de vida, mas é morrer e nascer de novo em um novo estilo de vida. Isso é transformação. E a transformação, segundo o apóstolo Paulo, ela vem na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, a partir daquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lá está escrito: e não vos conformeis com este mundo, é assim que está escrito, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em algumas traduções diz do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode dizer aleluia? Ou seja, querido, um padrão de vida de qualidade. E aqui nós estamos falando de vida de qualidade, porque eu sei que quando você procura um milagre, você está procurando algo para trazer qualidade para a tua vida, para trazer uma dimensão diferente de vida. E quando nós falamos em vida de qualidade, nós precisamos entender que essa vida de qualidade, ela exige de nós, principalmente, segundo a palavra de Deus, o renovo do nosso entendimento. Ou seja, a transformação da nossa consciência física e também espiritual.
E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque eu creio, queridos, que um dos primeiros passos para essa transformação que nós precisamos, porque assim, olha, por que eu estou falando isso com você? Entenda. Porque o milagre, ele só acontece na vida de alguém que tem a mente transformada. O milagre, ele só acontece na vida de alguém que tem um coração transformado. Porque um coração transformado, uma mente transformada segundo a fé, essa pessoa ela se torna uma potência. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, quando tem uma mente transformada segundo o entendimento da palavra, quando ela tem um coração transformado, quando a sua consciência espiritual é renovada, queridos, essa pessoa ela alcança altos níveis diante do Deus Todo-Poderoso. Os profetas de Deus, eles tinham um outro nível de consciência. Os grandes homens de Deus, eles tinham um outro nível de percepção das coisas, de como elas acontecem. Um dia o profeta estava em cima de um monte, rodeados de exércitos, com cavalos e com cavaleiros e com carruagens, estavam ali para prender aquele homem de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem de Deus estava acompanhado com o seu discípulo, com o seu aprendiz. Quando Geazi, o seu aprendiz, ele olha aquela situação, ele se desespera, porque a consciência dele, a visão dele, a mente dele ainda não era renovada segundo o entendimento espiritual, que é o que Deus quer que nós possamos alcançar hoje. Ele se desespera e diz: homem de Deus, o que vai acontecer de nós agora? O que seremos de nós? Mas o profeta, aquele que tem um entendimento, uma visão ampliada, uma mente, uma visão, um coração segundo o propósito de Deus, ele diz: filho, acalma, deixa eu orar por você. Não aconteceu de uma hora para outra. O profeta teve que fazer uma oração e pedir ao Senhor: Senhor, abre os olhos desse rapaz, porque ele não está conseguindo entender do jeito que eu entendo. Ele não está conseguindo ver do jeito que eu vejo. Ele não está conseguindo ver com os olhos que o Senhor quer que nós tenhamos. Ele está enganado, ele está perturbado. Abre os olhos, e Deus abriu. Quando aquele rapaz abre os olhos, depois da oração do profeta, diz a Bíblia que ele começa a ver algo além daquilo que ele tinha visto antes. A consciência, o mundo espiritual se moveu dentro dele. Ele deixou que algo poderoso alcançasse a sua mente, alcançasse o seu coração, e para que aquilo pudesse lhe revelar o que verdadeiramente, como verdadeiramente as coisas são. E como as coisas verdadeiramente são, ele viu, e aquele exército continuava ao redor. Porém, ao redor daquele exército existiam cavalos de fogo, espadas de fogo, anjos poderosos do Senhor, pronto para a batalha. E é nesse nível que o apóstolo Paulo quer nos colocar. É nesse nível que a palavra de Deus quer nos elevar. Em um nível tal, aonde nós consigamos sair de um simples conhecimento, entendimento humano, e possamos ter a nossa mente, a nossa consciência transformada pelo poder da palavra de Deus, ao ponto de nós podermos perceber as coisas da forma como verdadeiramente elas são. Eu creio, queridos, que o primeiro passo para essa transformação é nós podermos compreender quem nós somos. Porque enquanto eu não compreendo quem eu sou, eu não posso descobrir o propósito que eu tenho nessa terra. Enquanto eu não descubro, enquanto eu não tenho entendimento de quem eu sou, eu não consigo perceber os caminhos que Deus tem preparado para a minha vida nesse mundo. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é na tua casa. Você precisa saber quem você é no seu trabalho. Você também precisa saber quem você é diante de Deus. Quando nós temos o entendimento de quem nós somos, isso nos leva também a percebermos. Porque, queridos, quando eu percebo quem eu sou diante de Deus, eu caio na consciência de que, na verdade, eu não sou ninguém.
Ninguém no sentido de poder, de governo. Ninguém no sentido de autoridade. Porque quando eu olho para cima e eu vejo a figura de Jesus sobre a minha vida, eu percebo o quanto eu sou frágil. E o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu preciso da ajuda de Deus sobre mim. Quando o Senhor renova a nossa consciência, Ele nos faz entender que além dele, ou melhor, Ele nos faz compreender que por Ele, para Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas. E quando nós chegamos nesse nível de compreensão, algumas libertações começam a acontecer em nós. E alguns milagres começam a também se manifestar em nossa vida. Quem precisa de milagre aí, diga glória a Deus. Então prepare-se para essa transformação. Mas eu quero ler. E agora você vai abrir a tua Bíblia. Provérbios 29, versículo 25. Nós vamos encontrar na sabedoria de Salomão passos, informações, direcionamentos para a nossa vida nessa noite. Provérbios 29, verso 25. E lá está escrito assim: o receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está o quê? Seguro. Em outras traduções você vai ler: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está o quê? Seguro. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor, este está seguro. Se eu pudesse, queridos, hoje, com as minhas palavras, transcrever o que Salomão nos disse aqui, nessa sabedoria tão tremenda, eu diria da seguinte maneira: os medos e as dúvidas dos homens, porque estes são os nossos receios. Os receios dos homens, o que são? Na verdade, os nossos receios são o reflexo dos nossos medos e das nossas dúvidas. Quem consegue entender isso, diga amém. Então eu diria que os medos e as dúvidas dos homens lhes armam laços ou lhes trazem muitos problemas. Os nossos medos e as nossas dúvidas nos trazem muitos problemas. E qual é a melhor coisa a fazer? A melhor coisa a fazer, então, diz a palavra: mas o que confia no Senhor está seguro. Ou seja, aquele que acredita, aquele que segue, aquele que cumpre, aquele que deposita sua fé e esperança no Senhor, este tem a sua bênção garantida, esse está seguro. Deus, queridos, Ele nos criou com um sentimento de segurança incrível. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nessa palavra, nessa revelação, o Senhor me fazia entender como era a vida de Adão e Eva no Éden. Será que lá no Éden, Adão e Eva se sentiam seguros? Adão e Eva, seus filhos, eles não conheciam medo. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele não cria o homem e a mulher com medos. Não existia medos, não existia insegurança, não existia dúvida. Eles controlavam e administravam, eles tinham sensibilidade, eles tinham estrutura emocional. Eles não havia ali, quando Deus cria o homem e a mulher e entrega-os
e entrega nas mãos de Adão os cuidados daquela terra extraordinária chamada Éden. Ali, queridos, o homem não passava, não tinha, não conhecia nenhuma ordem de necessidade sequer. Tudo ele tinha, até o dia do pecado. Até que um dia o pecado entra em cena. O homem não era inseguro. Quando Deus cria o homem, queridos, a nossa criação original ela é essa. A nossa criação original, ela é uma criação segura. Quem pode dizer aleluia? É uma criação de segurança e não de insegurança. É uma criação de certeza e não de medo. É por isso que a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o quê? Todo medo. Porque quando nós estamos tomados pelo verdadeiro amor, e o verdadeiro amor é Jesus em nós, então todo medo e toda dúvida é arrancada. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele não traz dúvida e ele também não traz incerteza. Deus, ele não compartilha mentiras. Então tudo aquilo que é decorrência do pecado gera insegurança em nós. Adão e Eva eram seguros até que chegou o pecado e também a morte na vida do homem. Então, nós podemos aqui compartilhar um pouco disso. Hoje, preparando essa palavra e refletindo sobre isso, eu quero direcionar essa palavra para pessoas que hoje estão atravessando momentos de medo, de dúvida e de insegurança na sua caminhada. Tem mulheres e homens, pessoas que nos acompanham hoje, que estão ouvindo essa palavra e que o seu coração está sendo tomado por algum tempo pelo medo, pela dúvida e pela insegurança. Porque um dos maiores males que hoje afeta a humanidade, o ser humano e as famílias, é justamente a insegurança. Mas eu quero lembrá-los que quando Deus nos criou, Ele nos criou debaixo de autoridade, debaixo de propósito e com total segurança de vida. E é a esse padrão que nós temos que voltar. Quando nós lemos no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que se a nossa mente estiver transformada e renovada, nós conseguiremos e provaremos da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Quem pode dizer aleluia? Isso significa, querido, segurança em todos os níveis de vida, em todas as áreas de vida. Quando a nossa mente é transformada, segundo a palavra de Deus, nós nos sentimos seguros. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou com segurança. O sentimento, as atitudes eram de segurança. O medo não prevalecia. A dúvida não existia. Quem pode dizer isso, diga glória a Deus. E é esse padrão que Deus está querendo restabelecer na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, diga amém. Abra comigo no livro de Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Eu quero ler com você alguns versículos ali. No capítulo 28, versículo 1, nós vamos ler: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aquilo que Deus fala hoje para a igreja, queridos, não é nada mais do que o projeto original de Deus para a nossa vida. O Senhor quer arrancar toda a insegurança do teu coração hoje.
Talvez o teu maior milagre hoje não seja nem sequer aquele que você está hoje clamando e pedindo no teu propósito, passo de fé. Mas Deus quer começar a obra tremenda e esse milagre vai se realizar, creia nisso. Mas a obra de Deus começa hoje arrancando os teus medos e as tuas dúvidas e as tuas inseguranças em nome de Jesus. Este é o início. Eu gosto muito do momento de refletir sobre o momento que Jesus vai passando na estrada, saindo do caminho da cidade, e ali tem um cego chamado Bartimeu, e você conhece essa história. E diz a Bíblia que Jesus passando, Bartimeu começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não era isso que ele gritava? Só que enquanto ele gritava, as pessoas queriam amedrontar, as pessoas ao redor queriam trazer medo, as pessoas ao redor queriam trazer insegurança, e as pessoas sabendo que ele não, sabedoras, e as pessoas sabedoras de que ele não via, que ele não conseguia ver com seus olhos, elas tentavam trazer medo, tentavam trazer angústia, dúvida no coração de Bartimeu, e dizia: olha, cego, se cala, para de gritar, porque o mestre não vai te ouvir. Mas a Bíblia fala que quanto mais as pessoas queriam levantar medo, dúvida e insegurança sobre Bartimeu, mais ainda ele gritava, clamando o nome de Jesus. Um dos maiores erros que nós temos cometidos no nosso tempo, na nossa caminhada de fé, na nossa vida, é deixarmos de acreditar no poder de Jesus. É quando nós deixamos de acreditar no poder de Deus. É quando nós deixamos a dúvida, a incredulidade. É quando nós deixamos o medo, ou até mesmo a insegurança entrar no nosso coração ao ponto de nos calarmos. Porque essa é a providência do pecado na vida do homem. Fazer com que ele se cale. Fazer com que ele perca a fé e a esperança. Fazer com que ele duvide e se sinta inseguro, até mesmo a respeito de Deus. E o interessante, queridos, é que nós vemos que aquele que se sente seguro, ele não apenas fala, mas ele faz. Ele tem obras, ele tem sacrifício, ele caminha em passos de fé largos, porque ele sabe que o justo, ele não vive pela palavra do homem, mas a Bíblia fala, e ele crê que o justo vive pela fé. E a fé nada mais é do que a certeza, do que a segurança, do que a afirmação, do que acreditar com todas as forças, até mesmo naquilo que ainda não existe, mas que pelo poder de Deus se torna real na vida daquele homem, daquela mulher que crê. Aquele que tem fé, ele se sente seguro. E se você se sente hoje inseguro, talvez esteja faltando uma dose de fé a mais no teu coração e na tua mente. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e tiverdes cuidado de andar segundo os mandamentos que te ordeno, disse o Senhor, você será exaltado sobremaneira. Mas no versículo 15 desse mesmo capítulo nós vamos ler Deuteronômio 28:15. Se porém não ouvides a voz do Senhor teu Deus e não cuidardes de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje eu ordeno, virão sobre ti todas as maldições e elas te alcançarão. Porque quando o homem é tomado de dúvida, o que não falta é maldição correndo atrás dele. Quando o homem é tomado de medo, o que não falta é palavra negativa, é visão negativa, é entendimento negativo sobre as coisas. Quando o homem é tomado de insegurança, o que não falta é atitude de incredulidade. Porque este é o fruto. E a Bíblia fala
que quando nós estamos debaixo desse tipo de maldição, não há o que fazer, porque elas vêm, são elas que vêm, e elas não vêm elas não vêm tentando. Diz a Bíblia, Deus foi bem claro: as maldições virão sobre você e elas te alcançarão. Não duvide. Não duvide que se você viver dessa forma, as maldições do medo, da insegurança e da dúvida te alcançarão. Deuteronômio 28 ainda, versículo 66, versículo 66 agora. Lá nós vamos ler da seguinte maneira: e a tua vida estará como em suspenso diante de ti, e estremecerá de noite e de dia, e não terás segurança da tua própria vida. Quem está entendendo o que o Senhor está falando hoje, diga aleluia. No versículo 66, Deuteronômio 28, 66: e a tua vida estará em suspenso, você não conseguirá pisar o chão, você estará na inércia, você estará vivendo uma espécie de gravidade. E aí a palavra do Senhor diz: e não terás segurança na tua própria vida. Queridos, os medos dos homens nos armam laços, mas o que confia no Senhor está seguro, diz a palavra. Veja que, segundo a palavra de Deus, a insegurança ela não é um pecado em si, mas ela é a consequência do pecado. A insegurança é a consequência de um erro. Quando nós erramos diante de Deus, quando nós falhamos diante do Senhor, logo vem um pesar, porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva ali no Éden. Logo eles tentaram se esconder. Antes eles viviam em segurança, eles não eram tímidos, eles não tinham medo, eles não tinham dúvidas em seu coração. Mas quando eles pecam, diz a Bíblia que a primeira atitude deles foi se esconder, foi se esconderem de Deus. Por quê? Porque depois do pecado bate a insegurança. Quando a gente está errado, querido, quando a gente está em pecado, quando a gente está em erro diante do Senhor, se tem uma coisa que a gente tem, é insegurança no coração. E aquele que está em pecado, mas pelo menos ainda tem o temor, ele é tomado de medo, porque ele sabe as consequências do pecado na sua vida. E hoje o Senhor nos chama para vivermos esse milagre extraordinário, que é nos livrarmos dessa insegurança maligna que tenta nos parar, que tenta nos condicionar, que tenta nos aprisionar. Querido, eu declaro sobre a tua vida a libertação da tua consciência, da tua mente. Você é um homem ou uma mulher transformada segundo a vontade de Deus. Eu quero que você levante a tua mão para o alto e receba isso. A insegurança, o medo, a dúvida, o Senhor está retirando hoje da tua vida, porque quando Deus te criou, quando Deus te chamou, quando Deus te ergueu, Ele te deu um espírito de paz, Ele depositou sobre você, Ele soprou sobre você um espírito de segurança, um espírito de providência. Deus soprou sobre a tua vida um espírito de fé, o dom da fé. Isso não pode te abalar. Receba hoje em nome de Jesus, porque todo engano de Satanás, todo engano do inimigo, todo engano que o mundo tentou jogar sobre você, hoje está caindo por terra, para que você possa se levantar e gritar forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E receba essa palavra quando você liberar a tua voz, quando você liberar a tua fé, quando você deixar que a tua visão alcance os planos do Senhor. Assim como aconteceu na vida do cego Bartimeu, também acontecerá na tua vida, e você voltará a ver, você voltará a ver, você voltará a ver a palavra, você voltará a ver a promessa, você voltará a ver o chamado, você voltará a ver a graça e a bênção de Deus todos os dias da tua história. Aleluia! Porque é assim que Deus faz, porque é assim que Deus é, querido.
Lembre-se que o que nos separa de Deus é o pecado. Não esqueça disso. O que nos separa de Deus é o engano, é o erro, é a desobediência à palavra, é o andar longe dos mandamentos e do direcionamento de Jesus. A insegurança, querido, nada mais é do que o fruto desse distanciamento. Entenda o que é a insegurança, entenda o que é o medo, entenda o que é a dúvida. A dúvida nada mais é do que o distanciamento que você está vivendo de Jesus. Quanto mais distante, mais inseguro. Quanto mais distante, mais medo. Quanto mais distante, mais dúvida. Agora, quanto mais próximo, mais o Senhor te chama e diz: eu é quem cuido de você. Quanto mais próximo, quanto mais vivendo a palavra, quanto mais sendo fiel, quanto mais obediência, quanto mais vivência, quanto mais submissão, quanto mais entrega, quanto mais dependência, mais você confia em Deus. O que chama atenção é que quanto mais nós buscamos segurança humana, parece que mais nós ficamos longe da presença de Deus. Parece que quanto mais nós passamos a confiar na nossa força e nas nossas possibilidades, buscando confiança, mais nós deixamos de depender de Deus. E parece que quanto mais confiança nós temos, mais inseguro a gente fica. Lá no livro de Provérbios nós lemos que o receio dos homens lhes arma um laço, mas o que confia no Senhor está seguro. A insegurança que o homem sente, ela só pode ser aquietada pela presença de Deus. Ouça o que eu estou lhe falando. O medo que você está sentindo hoje, a insegurança que você sente hoje, a dúvida que você carrega hoje no teu coração, isso daí só pode sumir quando esse espaço for preenchido pela presença de Deus em você, na tua mente e no teu coração. E como é que a gente faz isso, pastor? Sendo obediente a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, se você puder me acompanhar, eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas eu gostaria de deixar essa palavra para você hoje. No livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, lá nós vamos ler: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 8, nós vamos ler: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás em tudo bem sucedido. Queridos, se você anda inseguro e está sofrendo por isso, saiba que nada é mais eficaz na tua vida do que a ação daquele que te criou, do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem te conhece. É Ele quem conhece o teu coração. E Ele sabe, também você sabe, que hoje é necessário que o teu coração e os teus caminhos sejam de novo convertidos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero encerrar essa palavra e orar pela tua vida em nome de Jesus Cristo, porque hoje o Senhor lança fora todo medo, toda insegurança. Aquela mulher do fluxo de sangue tinha tudo para dar errado,
Mas ela resolveu vencer os seus medos. Ela resolveu vencer a sua insegurança. Ela resolveu vencer a sua dúvida para poder tocar na orla do manto de Jesus e ser curada. O teu milagre, querido, está ali nas mãos de Cristo. Está preparado. Mas é necessário lançar a dúvida e a insegurança para fora. Para que isso aconteça, é necessário fazer conserto diante de Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou chegou no sepulcro aonde Lázaro estava, quando Jesus chega na casa de Lázaro, na verdade, e pergunta aonde ele está. E aí disseram, ele já está morto. Nós já até o sepultamos. E diz a Bíblia de Deus, diz a Bíblia que Jesus ele começa a chorar naquele momento, porque algo constrangia o coração de Jesus. E esse algo se chama incredulidade. Uma vez Jesus foi na sua cidade natal, para visitar, fazer uma visita. E na sua cidade natal, diz a Bíblia que Jesus não fez um milagre sequer. Por onde Jesus passava, ele fazia milagres. Mas lá, na sua cidade natal, ele não fez um milagre sequer. E todos ficaram espantados. E Jesus, falando aos seus discípulos, disse: olha, esse povo aqui está tomado de incredulidade. Esses povos aqui, eles não dão crédito ao profeta de casa. Eles não acreditam mais. Hoje, queridos, eu creio, existe uma nuvem de glória sobre a tua vida. Existe uma nuvem de Deus sobre você. O cuidado de Deus está sobre você. Mas hoje Deus pede uma posição. Você vai crer ou não vai crer? Você vive pela fé ou não? Você acredita de verdade ou não acredita? E é debaixo dessa palavra que nós vamos fazer uma oração.